Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o presbítero Amadeu Ribeiro, da Assembleia de Deus, Braço do Rio, presidida pelo pastor José de Souza Siqueira. Estamos aqui para mais uma lição desse trimestre, lição de número 5, deste domingo, dia 3 de maio de 2020, cujo tema é Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo, baseada na carta que Paulo escreveu à igreja que estava em Éfeso, no capítulo 2. Nosso textuário são os versículos 4 e 5, que diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Aqui no nosso textuário já vemos que Paulo diz que Deus, na sua misericórdia, que é grandíssima, pelo seu imenso amor, nos deu nova vida quando nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Essa nova vida que Cristo nos deu, Deus nos deu através de Cristo. A nossa verdade prática diz que é por meio da maravilhosa graça divina que fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação e ainda recebemos o direito à vida eterna. Que graça maravilhosa! A graça de Deus, que nos liberta do poder do pecado, que nos perdoa, que nos salva da condenação e ainda nos garante o direito de vida eterna. O objetivo de toda a lição é mostrar essa graça salvadora de Cristo que nos garante a vida eterna. Somos salvos pela graça. A graça de Cristo nos garante a vida eterna. Nosso primeiro ponto leva-nos a refletir sobre a natureza pecaminosa do homem. O segundo ponto vai explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. Estando mortos em nossos delitos e pecados, a graça de Deus nos trouxe vida. E o terceiro ponto vai nos mostrar que a salvação vem de Deus, exclusivamente de Deus, não vem das obras. Não há nada que possamos fazer que nos deixe em condição de merecer a salvação. É um ato exclusivo de Deus. Nós vamos ver nesta lição aspectos doutrinários com relação à salvação, com base em Efésios capítulo 2, do versículo 1 a 10. Paulo trata da doutrina da salvação em que nós cremos. Vai mostrar que nós somos libertos dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que desfrutes de uma nova vida em Cristo. Fomos libertos dos pecados como resultado da graça de Deus, que é o favor imerecido. E Deus dá isso a todos os salvos, para que eles desfrutem de uma nova vida em Cristo. O salvo recebe uma nova vida em Cristo. A nova vida em Cristo é resultado da salvação. Ninguém é salvo sem mudar de vida. O que mostra que Cristo nos alcançou pela graça é a mudança de vida. A graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Este é o ponto central desta lição. O primeiro ponto vai falar da nossa natureza pecaminosa, antiga. A antiga natureza morta em ofensas e pecados. A natureza herdada de Adão. A natureza com a qual nós nascemos com ela e precisamos da graça de Deus. A nossa condição anterior é de morte. Cristo nos vivificou estando nós mortos em ofensas. Ofensas aqui é o passo em falso de forma deliberada. Ofensa aqui quer dizer que errávamos deliberadamente. E pecados, pecado é errar o alvo. O nosso alvo é chegar ao céu, mas o pecado nos impede de chegar ao céu. O nosso alvo é agradar a Cristo, mas o pecado faz com que entristecemos o Espírito Santo e aí erramos o alvo. O nosso alvo é estar na presença de Deus, mas o pecado nos separa de Deus. Essa era a nossa condição. Mortos em ofensas, cometendo pecados deliberadamente e errando o alvo. O homem nessa natureza decaída é diagnosticado como morto. Estar morto em ofensa e em pecado, estar errando o alvo, está pecando deliberadamente, é morto, é separado de Deus. O homem em pecado está separado de Deus. Isto é morte espiritual. Esta é a real condição das pessoas sem Deus. Morte moral e espiritual provocada pelo pecado. E nessa condição está separado de Deus. Ninguém se aproxima de Deus estando em pecado. Desta forma, o homem está com seu corpo inerte, com a natureza pecaminosa, impedindo de ouvir e de obedecer a Deus. Quem vive assim está morto enquanto vive. Tem nome de que está vivo, mas está morto
não ouve a voz de Deus. A condição do homem longe de Deus é morto em delito e pecado. E quais são as nossas ofensas e pecados? Qual é essa conduta errada? Qual é esse alvo que erramos? A má conduta que em outro tempo nós andávamos, esse andar aqui, mostra nossa atitude errada, adotada na vida daquele que ainda não foi regenerado, daquele que ainda não recebeu uma nova vida. Paulo fala que nós andastes segundo o curso deste mundo. Não andávamos segundo a palavra de Deus, não andávamos segundo os ensinamentos de Deus, andávamos segundo o curso deste mundo. O mundo era quem nos guiava, a imoralidade, o furto, a mentira era o que guiava-nos. O salvo não deve tomar essa forma do mundo. Não andeis como o mundo, nem que no mundo há. O salvo não relativiza o pecado. Não diz que o pecado não tem importância, não tem problema, que pode viver de qualquer maneira porque Deus é amor. Não. O pecado leva o homem à morte. O salvo não vive como o mundo. Ele não se ajusta à maneira de viver do tempo presente, não. Ele se amolda pela palavra de Deus. Paulo fala que andasse segundo o príncipe da potestade do ar. Além do homem longe de Cristo andar de acordo com o curso deste mundo, ele anda segundo o príncipe da potestade do ar, que é Satanás. Satanás exerce autoridade sobre os poderes do mal, influenciando os homens desobedientes e incrédulos. Lutamos contra esses seres do mal, sem temer, pois Deus exaltou a Cristo acima de todos eles. Então, quando aquele que anda longe de Deus está andando segundo o inimigo das nossas almas. Nós temos o poder através de Cristo de vencer todos esses seres e não andar como eles querem que andamos. Andamos conforme Deus quer que nós andamos. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, é o que Paulo diz. Então, nossas ofensas e pecados é andar segundo o curso deste mundo, andar segundo o príncipe da potestade do ar e andar fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Que a inclinação da carne é para fazer o mal. É algo inerente, é algo que pertence à natureza humana, está dentro do ser humano a inclinação para fazer o mal. São os pensamentos pervertidos, a prática de todos os desejos desordenados da carne. Paulo disse que nessa situação nós éramos filhos da ira, condenados e desprovidos do favor divino. Essa era a nossa condição, mortos em nossas ofensas, em nossos pecados. Estávamos andando conforme o curso deste mundo, estávamos andando segundo o príncipe da potestade do ar, estávamos andando segundo a vontade da carne e dos pensamentos, filhos da ira, condenados, longe da graça de Deus. Mas Deus, Pai, nos elegeu, nos predestinou para filhos de adoção. Mudamos de filhos da ira, através da graça de Deus, para filhos de adoção. Fomos recebidos na família de Deus como filhos. Esse ponto, então, mostra que a condição diante de Deus do homem era caótica. Éramos escravos, estávamos condenados à perdição e à morte eterna. Essa é a situação de todo aquele que se distancia de Deus e da sua palavra, que não entrega sua vida para Cristo. A condição é caótica, é escravo, é condenado à perdição eterna. Mas fomos vivificados pela graça de Deus. Estávamos mortos em delitos, em ofensas, mas recebemos vida pela graça. Merecemos? Não. Nós somos alcançados pela misericórdia. Misericórdia é porque Deus olhou para nós e viu o nosso estado de miséria e se compadeceu de nós e nos amou. O amor de Deus, o amor divino. A humanidade, a situação era estar debaixo da ira de Deus, mas Deus, em seu infinito amor e sua misericórdia, mudou o quadro caótico da raça humana. Antes debaixo da ira, mas agora podemos ser alcançados pela misericórdia e pelo amor de Deus. Paulo fala: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, mudou a nossa situação. Essa atitude de Deus mostra como Ele nos ama. Deus, Ele nos providenciou um meio de escape da merecida ira. Merecíamos a ira pelo pecado que cometemos.
mas Deus providenciou um meio de afastar-nos da sua ira. Mostra que Ele é misericordioso, mas não só misericordioso. Paulo fala que Ele é abundante em misericórdia. Às vezes achamos, mas eu já pequei demais, mas eu já errei demais. Todos nós pecamos, todos nós erramos, mas graças a Deus que Ele tem abundante misericórdia. Ele tem misericórdia abundante. Ele pode alcançar o mais vil pecador. Aquele que procede do seu muito amor com que nos amou é abundante em misericórdia. Além da sua misericórdia ser abundante, Ele nos ama com o seu muito amor. Deus amou o mundo de tal maneira. Foi a magnitude desse amor, esse tal amor de Deus, que motivou a nossa salvação, que planejou a salvação, que planejou resgatar o homem da sua vã maneira de viver. Isso é graça, isso é favor imerecido. Deus nos alcançou estando nós ainda mortos em nossas ofensas, disse Paulo no versículo 5, no capítulo 2. Ele nos alcançou quando não merecíamos nada. Não éramos merecedores desse amor, mas mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Isso quer dizer que nascemos de novo, recebemos uma nova chance, recebemos uma nova vida. Não estamos mais mortos em nossos delitos e pecados, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem méritos algum. O que nós fizemos para merecer essa graça? Nada. Tudo foi feito por meio da graça, o favor imerecido, porque pela graça sois salvos. Por meio da fé, isso não vem de vós, não vem das obras para que ninguém se glorie. Somos exaltados por essa graça. O poder de Deus nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, capítulo 2, versículo 6. Esse juntamente aqui com Cristo faz toda a diferença. Mostra que Deus concede àqueles que são alcançados pela graça os mesmos benefícios que Cristo alcançou. A ressurreição, Cristo ressuscitou ao terceiro dia. A vida eterna, ascendeu aos céus, e o galardão nos céus. Juntamente com Cristo, é o que Deus nos ressuscitou. Ao conceder essas bênçãos a nós, aos homens, Deus mostrou a abundante riqueza da sua graça. A salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável, fora de medida graça de Deus, o favor divino imerecido. Não merecemos, mas somos exaltados pela graça de Deus. Recebemos a bênção da ressurreição, a bênção da vida eterna, a bênção de recebermos uma recompensa no céu. Isso é graça, a maravilhosa graça de Deus. Nesse ponto, o resumo é: nós passamos da morte para a vida por meio da graça divina. Isso foi concedida por obra da misericórdia e do grande amor de Deus. A graça de Deus concedida a nós é fruto da sua misericórdia, da sua abundante misericórdia e do seu imenso amor. Que sejamos alcançados por essa graça maravilhosa, por esse amor imenso do nosso Deus, por essa misericórdia que não tem fim no Senhor. Não fizemos nada por merecer. A salvação não vem das obras, a salvação vem da graça. A salvação não depende do que fazemos, mas uma vez salvo, nós temos o dever de praticar as boas obras. É o resultado da salvação da nossa vida. A graça é o meio da salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura, e desfrutar de bênçãos espirituais. É o livramento da maldição, do poder da maldição do pecado, da morte. É a restituição da comunhão perdida com Deus. É uma bênção concedida a todos que recebem a Cristo como Salvador. É a graça, é o favor imerecido. Nos mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação foi de Deus. Deus quem realizou a obra salvadora, enviando seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Ativou em nós o livre-arbítrio. O homem, o pecador, é capacitado a responder com fé ao chamado do Evangelho. Ouvimos a boa nova e a graça de Deus nos alcança, ativando o nosso livre-arbítrio. Podemos escolher em receber ou não receber a graça de Deus. Somos livres para escolher qual caminho queremos trilhar: o caminho da salvação ou o caminho da perdição. Há apenas dois caminhos, um que leva aos céus e outro que leva ao inferno.
nós escolhemos, mas se permitirmos que o Espírito Santo nos mostre a direção e obedecemos ao seu chamado, caminhamos em direção aos céus. Essa liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. Se pode resistir à graça. Mas a fé é a aceitação da obra de Cristo em nosso favor. É a resposta à graça de Deus. É através da fé que recebemos a salvação. Se creres, verás a glória de Deus. Agora, as obras são uma evidência de salvação. As obras é uma prova de que fomos salvos. Não praticamos obras para ser salvo. Praticamos obras por sermos salvos. Aqui nós temos duas negações sobre a salvação, a origem da salvação. Uma, não vem de vós. Salvação não vem de nós. Não temos obras capazes de pagar o preço. A salvação é pela graça que vem de Deus. A salvação não vem de nós e também não vem das obras. Não se trata de uma recompensa. Você fez algo e por isso merece a salvação. Não é uma recompensa de algum ato humano. Essas duas afirmações de Paulo excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal, por algo que ele possa fazer. É uma realização de Deus. Somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. A salvação de Deus na nossa vida faz com que pratiquemos boas obras. Se uma transformação ocorreu, agora em Cristo somos uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. No passado andávamos fazendo obras más, mas agora andamos fazendo boas obras, não como meio para a salvação, mas como uma evidência, uma prova. O que prova que alguém é salvo? As suas boas obras. O que prova que alguém foi alcançado pela graça de Deus? A transformação de vida. Antes morto em delito e pecados, agora vivificado pela graça. E agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, diz a palavra. A salvação é graça divina por meio da fé. Somos salvos pela fé na obra salvadora de Cristo. As obras não são meio para a salvação, é o resultado da nossa salvação. A graça, as obras não é porque você quer ser salvo, você é salvo e por isso pratica as boas obras. Concluímos que antes de recebermos essa nova vida, de sermos regenerados, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Mas Deus, com seu infinito amor, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornou filhos por adoção e nos deu direito a uma herança no céu. Essa gloriosa salvação foi nos concedida, independente do que fizermos, ela está à disposição de todos aqueles que creem. Agora, a partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, o nosso Pai. Que você seja alcançado por essa graça, por essa misericórdia de Deus, que coloca ao nosso dispor a salvação. E por ser salvo, que você leve uma vida diferente, uma vida influenciada pela palavra de Deus, uma vida dirigida pela palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe neste domingo, no nome de Jesus.